Fala galera, professor Eduardo, seu professor de Química, falando então de bases, a parte de nomenclatura das bases. Vamos falar aqui dos metais com NOx fixo, NOx variável e tudo mais. Vamos ver o seguinte, tá? Primeira coisa que eu tenho que conseguir perceber é que se nessa base que está sendo cobrada a nomenclatura, se quem está acompanhando a hidroxila é alguém com NOx fixo ou com NOx variável. Como eu vou perceber isso, tá? Quem são os elementos que têm NOx fixo na tabela periódica? Quem tem NOx fixo na tabela periódica são os metais do grupo 1, que é esse pessoal aqui do primeiro grupo da tabela periódica. O pessoal do grupo 2, aqui esses elementos do grupo 2 da tabela periódica, e esses três aqui, ó, prata, zinco e alumínio, são os elementos que têm NOx fixo na tabela periódica. Esse prata, zinco e alumínio na tabela periódica, eles formam digamos assim, a famosa escadinha mais 1, mais 2, mais 3, que é a localização deles aqui na tabela periódica, ó. É uma escadinha bem fácil de encontrar, prata, zinco, alumínio, mais 1, mais 2, mais 3 na sequência, bem fácil de perceber. Para esses caras aqui que tem NOx fixo, basta dizer, é muito simples, basta dizer que é hidróxido de e o nome do cara que está ali. Então, quando eu olho para essa base, NaOH, por que eu coloquei aqui como exemplo? Porque o Na é um elemento que está aqui na tabela periódica. Deixa eu, para não escrever errado, já que me deu trabalho de desenhar essa tabela. O Na está bem ali na tabela periódica, é um metal do grupo 1, portanto tem NOx fixo, é só dizer hidróxido de e o nome dele. Então, eu vou escrever aqui, o nome dessa base vai ser hidróxido de sódio. Deu? Simples assim. O K. Por que o K serve para exemplo? Porque o K também é um metal de NOx fixo, também é do grupo 1, que nem o sódio. Está ali. Se o K também tem NOx fixo, é só escrever então hidróxido de e agora o nome dele. O K é quem na tabela periódica? É o potássio. BaOH2. Por que o BaOH2 serve aqui? Porque o bário, no caso, né, ele também é um metal de NOx fixo, ele está ali no grupo 2 da tabela periódica. Então, aqui, hidróxido de bário. Só isso. Olha que fácil. Ah, mas foi falado para mim ao contrário, me deram um nome e queriam saber a fórmula, como é que eu faço para raciocinar? Bom, hidróxido de zinco. O zinco está aqui na tabela periódica, ele não é do grupo 1 nem do grupo 2, mas é também de carga fixa, de NOx fixo. E aí eu lembrei da escadinha mais 1, mais 2, mais 3. Se o zinco é mais 2, o número de hidroxilas que ele vai ter é 2. ZnOH2. Professor, eu não entendi o que tu fez aí. Então você volta na aula anterior e olha lá a parte de classificações e propriedades das bases, onde eu explico o que é a equação de dissociação das bases. A carga do metal significa o número de hidroxilas que vai ter. Então aqui falou hidróxido de magnésio. Onde é que está o magnésio? O magnésio está aqui, ó, na tabela periódica. Mg. Ah, o Mg é do grupo 2, então a carga dele é mais 2. Sim. Quantas hidroxilas ele tem? 2. Vai ser MgOH2. Isso quer dizer, a grosso modo, que se eu for escrever a base do alumínio, que é carga mais 3, basta eu escrever então a LOH3. Hidróxido de alumínio. Muito simples, muito fácil mesmo. Agora, quando eu tenho metais de NOx variável, tá? Acontece que nem todos os elementos lá da tabela periódica eles têm só uma possibilidade de NOx. Esses que eu estou colocando aqui, eles têm duas possibilidades. E aqui eu tenho só os principais, eu não botei todos, tá? E a gente também não precisa ficar se martirizando querendo decorar essas cargas aí, não é extremamente necessário que tu saibas, mas assim, desses elementos que eu coloquei aqui estão os principais. Então eu diria que esses daqui que estão aqui seria interessante que você soubesse. Até também o seguinte, a gente acaba lembrando desse tipo de coisa fazendo questões, resolvendo questões. Então, bora resolver questões que a gente acaba memorizando esse tipo de coisa. Então, o que eu estou querendo dizer é que tanto o cobre quanto o mercúrio, eles podem aparecer com NOx mais 1 ou mais 2. Então, eles vão ter bases de formulação diferente. Eu posso ter hidróxido, né, com o cobre CuOH, ou ainda CuOH2, por causa das possibilidades que ele tem de NOx. Para o ouro, mais 1 ou mais 3, tanto o ferro, quanto o cobalto, quanto o níquel, pode ser mais 2 ou mais 3, e ainda tem aqui o chumbo e o estanho, que podem ser mais 2 ou mais 4. Essas são as possibilidades dos principais cátions que tem aí de NOx variável. Então, quando eu tenho uma base formada com metais desse tipo aqui de NOx variável,
eu tenho duas possibilidades para dar nome. Ou vou escrever hidróxido de, o nome do cara, mais um algarismo romano que indica o NOx do metal, ou eu vou escrever hidróxido de fulano de tal, e aí esse fulano de tal vai ter um sufixo que, se tiver o NOx menor, vai ser o sufixo oso, se tiver o NOx maior, vai ser o sufixo ico. Então, eu tenho duas possibilidades. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesses exemplos, tá? Quando eu escrevi FeOH2, bom, isso, não, digamos assim, uma coisa certa, isso aqui é hidróxido de ferro. Só que eu não posso deixar só isso, só hidróxido de ferro, por quê? Porque o ferro ele pode ser mais 2 ou mais 3. Ele tem duas possibilidades. Ele podendo ser mais 2 ou mais 3, eu tenho que no nome indicar qual deles que está sendo utilizado ali, né? Qual deles que apareceu ali. Como é FeOH2, esse ferro aqui é o ferro mais 2. Então eu posso usar um algarismo romano que diz o NOx dele. Assim, hidróxido de ferro 2 com algarismo romano. Simples. Ou eu uso então um sufixo. Eu uso oso ou ico. Vamos ver. Se aqui é o hidróxido de ferro com a carga mais 2 e o ferro pode ser mais 2 ou mais 3, aqui, por ser o ferro mais 2, eu estou com a possibilidade menor. Porque o ferro pode ser mais 2 ou mais 3, estando ali o mais 2 é a possibilidade de NOx, então ficou o NOx menor. Sendo o NOx menor, é oso. Então isso aqui também pode ser chamado de hidróxido ferroso. Tá? Aqui eu estou mostrando, para quem está lendo, que esse oso aqui significa que é das possibilidades do ferro o que tem o NOx menor. E aí, como eu conheço o ferro, sei que mais 2 e mais 3, então isso aqui significa o ferro mais 2, porque é o menor. CuOH. Bom, isso aqui é hidróxido de cobre. Hidróxido de cobre. Tudo bem, só que o cobre ele não tem uma única possibilidade de NOx, então eu não posso deixar só isso, né? Imagine que eu tenha só o nome hidróxido de cobre. Como é que eu vou saber que fórmula é? Se o cobre ele pode ser mais 1 ou mais 2, eu tenho que dizer. Bom, eu vou usar o algarismo romano dizendo que é o cobre 1, porque só tem uma hidroxila, então o cobre aqui é mais 1, ou uso então um sufixo. Se o cobre é mais 1 ou mais 2 e ali apareceu o mais 1, é o menor. Então vai terminar com oso. Só que aqui, ó, a gente utiliza o radical do cobre que vem do latim, que é cuprum, e aí então a gente escreve cuproso. Certo? Parece que é com cobre doente, é com cuproso, não há nada a ver, viajei. AuOH3. AuOH3, bom, isso aqui é o hidróxido do ouro. Então, vou escrever aqui, hidróxido de ouro. Ok, mas o ouro tem carga variável, ele pode ser mais 1 ou mais 3. Aqui é o mais 3. Ok, eu posso botar então com o algarismo romano 3. Ou eu uso então um sufixo. Como o ouro pode ser mais 1 ou mais 3, ali está a UOH3, que identifica o ouro mais 3, é o maior, é ico. Se é ico, eu vou usar então um o sufixo ico, mas aqui no caso do ouro é áurico, também utilizando o radical vindo lá do latim, do aurum, né? Hidróxido férrico. Qual é o significado disso? Bom, isso aqui é um hidróxido do ferro, vai ser Fe, vai ter OH aqui, só que olha só, ico está me dizendo qual ferro é. Então, o ferro, ele pode ser mais 2 ou mais 3. Se ele pode ser mais 2 ou mais 3, esse ico aqui está me dizendo que é o maior. A grande sacanagem é que com esse sufixo, ele só diz que é o maior, mas não diz quanto. O algarismo romano é muito mais fácil, obviamente. Só que me dizendo maior, eu tenho que saber. Bom, o ouro é mais 2 ou mais 3, o ico é maior, então aqui é mais 3. Então, FeOH3. Certo? Aqui é muito mais fácil, ó. Hidróxido de chumbo, 4. Agora, tranquilo, o chumbo, que é o elemento Pb, e esse algarismo romano 4 já está me dizendo qual o chumbo é. PbOH4. E eu olho para cá, ó, é exatamente uma das possibilidades, é a maior. Se o autor fosse... eu botei chumbo com N aqui, foi mal? É chumbo com M, né? Antes de P e B, sempre a letra M. Viajei. Putz, até esqueci o que eu ia dizer. Ah, tá. Se o autor tivesse escrito com sufixo, ele escreveria assim, ó. Plúmbico. Certo? O ico, para dizer que é maior.
Hidróxido estanoso. Estanoso é do estanho. Agora, a fórmula disso vai ser SnOH quantos? Bom, o estanho pode ser mais 2 ou mais 4. Aqui o cara escreveu oso. O oso é o menor, então é mais 2. SnOH2. Ou ele também poderia ter escrito estanho 2, o algarismo romano, seria mais fácil. Hidróxido de cobre 2, mais uma vez, botou o algarismo romano, me facilitou a vida. É só escrever o elemento cobre e acompanhá-lo ali de 2 hidroxilas. Hidróxido de cobre 2. Tá? Aqui, nesses dois, eu quero só fazer assim, mostrar umas pegadinhas que são mais comuns nos vestibulares do que no Enem, tá? Vamos ver o seguinte, me apareceu lá XOH3 e o autor queria saber quem é o X. Esse X pode ser um monte de gente. Por exemplo, como que eu vou raciocinar? Se esse X aqui é XOH3, uma coisa é certa, a carga desse X aqui é mais 3. Ele pode ser de carga fixa ou pode ser de carga variável, ok? Mas aqui nessa substância, aqui nessa base, o X tem NOx mais 3. O que isso me remete? Bom, o X sendo de carga mais 3, ele pode ser um alumínio. Um alumínio ele pode ser. Vou botar aqui as possibilidades. Ele pode ser um alumínio, porque o alumínio tem carga mais 3. O alumínio é um cara de carga fixa. Se ele falou que era alguém de carga fixa, já sei, é o alumínio. Porque dos de carga fixa, o único que tem carga mais 3 é o alumínio. Agora, se ele me dá mais possibilidades, vamos pensar, será que esse X pode ser cobre? Não, com certeza não, porque ele sendo mais 3 aqui, como ele mostra nessa formulação dessa base, e o cobre só tem possibilidade de mais 1 ou mais 2, o X não pode ser o cobre, impossível. Pode ser o mercúrio? Impossível. Pode ser o ouro? Pode ser o ouro. Pode ser o ferro? Pode, porque o ferro ele tem capacidade de assumir carga mais 3. Ele pode ser ferro, cobalto ou níquel. Qualquer um dos três ali pode assumir carga mais 3. Vou escrever aqui, ferro, cobalto, níquel. Será que ele pode ser chumbo ou estanho? Não, tanto chumbo quanto estanho só podem ser mais 2 ou mais 4. Então, para esse cara aqui, nunca uma base de chumbo ou de estanho teria essa formulação, porque teria que assumir carga mais 3, não é o caso deles. Então, sacou? Esse tipo de coisa a gente pode ser perguntado também. Essa letra A aqui, esse elemento A, por exemplo, quem será que é esse elemento A? Ou quem que pode ser? Bom, se o A aqui está como OH2, com certeza esse A aqui ele tem carga mais 2. Se ele tem carga mais 2, pode ser qualquer um do grupo 2. Putz, tem um monte de elementos aqui, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, tem um monte de elementos que pode ser. Pode ser o zinco também, que é carga mais 2. Pode ser um mercúrio de carga mais 2, um cobre de carga mais 2. Pode ser um ferro de carga mais 2, um cobalto de carga mais 2, um níquel de carga mais 2. Pode ser um chumbo de carga mais 2, um estanho de carga mais 2. Então aqui o leque de possibilidades aumentou bastante. Mas uma coisa é certa, esse A aqui, com certeza, ele não é um sódio. Porque o sódio é de carga fixa, sempre mais 1. Esse A aqui, com certeza, não é um potássio. Ele, com certeza, não é um alumínio. Ele, com certeza, não é uma prata. Então, se eu tenho ali metais que só podem ser mais 3 ou mais 1, por exemplo, aqui não vai rolar. Esse A aqui, eu sabendo que o A tem carga mais 2, com certeza, o ouro está fora das possibilidades. Então, entenda que esse tipo de jogadinha pode ser cobrada também, tá certo? Espero que tu tenha gostado aí da parte de fórmulas e nomenclatura das bases e que tu tenha aprendido bastante, tá certo? Um grande abraço, foi um prazer imenso, até a próxima. Tchau! Para a Segunda Guerra Mundial ter ocorrido.